Oi? Então, dando sequência à nossa saga de tragédias e superações, após aquela situação lastimável, tudo ficou mais complicado, eu fiquei com mais medo ainda de ser pega de surpresa da maneira que fui e tomei atenção a algumas coisas. Naquele dia, ele tinha pegado a minha filha na creche que eu pagava, creche escola. Então, eu proibi a creche que desse acesso a ele, já que quem pagava era eu. Na pós-separação, ele não me ajudava em nada, absolutamente nada. Nem com a minha filha, nem com as despesas da minha filha. Deus era tão bom que o que eu ganhava eu conseguia pagar todas as minhas despesas. Então, sendo assim, eu proibi que ele tivesse acesso a ela. Não era o suficiente porque às vezes ele ia para a porta da escola fazer escândalo. Ele era uma pessoa completamente desequilibrada. Minha vida se alternava entre trabalho, fórum, Ministério Público. Corria dois processos, que um era o processo sobre violência doméstica com os agravantes e o outro, ele queria guarda compartilhada. Jamais eu ia permitir que um louco ficasse uma semana com a minha filha e uma semana comigo. Se no pequeno período que ele pegava a minha filha, ele já conseguia fazer estrago, fazer alienação. Era mais ou menos assim. Mas Deus era tão bom que eu era cercada de pessoas boas. No meu trabalho havia pessoas boas. Nesse momento também eu me voltei para Deus. Eu fazia parte da primeira igreja batista de Salvador. E é uma igreja que trabalha com células. Então eu tinha uma célula também que estava sempre me dando suporte, uma líder que me dava suporte, que orava por mim. Mas ainda assim havia dias que eu me abatia. Sabe aqueles dias que você fala assim, Deus, quando eu vou sair desse buraco? Quando essa situação vai parar? Quando eu vou ter paz? Eu não vou ter esse perseguidor mais? Porque era muito complicado. Era muito complicado. Quando ele pegava minha filha sem permissão, que às vezes ele conseguia driblar toda a situação e pegar a minha filha, ele não devolvia. Se ele pegasse uma sexta-feira, para eu conseguir reavê-la, eu tinha que ligar inúmeras vezes implorando. Quando ele queria, devolvia. Quando não, eu tinha que entrar com ação para ele devolver. Era muito exaustivo. Mas teve uma situação muito complicada. Certo fim de tarde, quando a babá foi pegar a minha filha, na porta de casa ele já estava aguardando com um amigo no carro. Não disse nada a babá, só pegou minha filha e arrancou o carro. E isso era uma sexta-feira. Eu falei assim, possivelmente na segunda-feira ele vai me entregar. Passou segunda, não me entregou, terça e eu ligando. Determinado tempo ele já não me atendia mais. Desligou o telefone. Me baixou um desespero, pensei, o que ele vai fazer? Fui na casa dele, estava tudo fechado. Fui na casa da namorada, nesse período ele tinha uma namorada e ela falou, eu não sei dele. E eu falei assim, minha filha vai ter que aparecer. Já havia passado uma semana e eu sem notícia nenhuma da minha filha. Um desespero. Todos os lugares que falavam comigo, fulano está, eu ia. E passado já 10 dias, me deram um contato de que aquele amigo que estava com ele morava num bairro muito perigoso de Salvador. Na verdade, um bairro controlado pelo tráfico. É complicado entrar, uma comunidade complicada. E eu falei, eu vou na casa dele. Você é maluca? Eu falei assim, eu vou na casa dele. Vestida de coragem, orei a Deus. Na entrada da comunidade, logo assim de cima, a gente vê os homens com fuzis e tal. Eu adentrei. Adentrei e de repente eu fui abordada. O que você está fazendo aqui?
Aí eu falei assim, olha, eu estou à procura de uma pessoa, e falei o nome. Aí o rapaz falou assim, aqui ninguém fala sobre ninguém. Qual o seu interesse? Eu acho que eles pensaram que eu era algum policial. E isso foi um ato de coragem, porque poderia ter acontecido algo muito mais grave comigo. E eu falei assim, olha, eu quero falar com o seu chefe. Não, você não tem acesso ao chefe. Aí eu falei assim, olha, então diga a ele que eu estou aqui pela minha filha. Minha filha foi sequestrada e contei toda a situação. E esse rapaz estava com meu ex-marido. E ele falou assim, então, a senhora fica à vontade, está liberada. A gente só não vai dizer onde que é, mas a senhora está liberada, pode entrar. E eu entrei, procurei tudo, até encontrei a criatura. E ele falou assim, olha, eu só entrei no carro, pensei que a gente ia fazer um passeio e de repente ele foi pegar sua filha, mas depois ele me deixou aqui em casa e desapareceu. Voltei a estaca zero, não sabia onde estava minha filha. Já tinha entrado nesse momento com ação na justiça de rapto, porque um pai não sequestra um filho, ele rapta, é rapto. E entrei com a ação. Toda a polícia de Salvador já estava à busca dele. Quando eu vi que eu não iria encontrá-lo, porque estava demorando, a justiça para poder fazer um rastreio de celular, de telemóvel, demora, ter o juiz assinar. Naquela época era mais complicado porque não dava a localização exata, dava a localização em um ângulo. E eu falei, isso vai demorar muito. O que eu fiz? Fui para a TV. Eu sou dessas. Se eu tiver numa situação de extrema, digamos assim, desespero, eu uso todas as armas que estiverem disponíveis. E para minha filha voltar para mim, estar em paz, e eu também, fui para a TV. Expus ele. Expus que ele era estudante de Direito da faculdade, da FIB, que ele era um louco, minha filha corria risco. Enfim, virei notícia em Salvador. Contei mais ou menos a situação. A situação para ele se agravou mais ainda, ao ponto de que ele ficou coagido. E na investigação da polícia, descobriu-se que ele estava na casa da mãe dele. E a casa da mãe dele é na Graça, em um dos lugares mais valorizados de Salvador, no Corredor da Vitória. E o que eu fiz? Acampei em frente à casa da mãe dele, que era um apartamento, não era um prédio. Em frente ao apartamento, ela morava no início do Corredor da Vitória, tinha uma praça pequena assim, e veja como são as coisas. Se fosse um bairro de pobre, se fosse uma casa de pobre, havia um arrombamento, uma busca e apreensão. Mas como era bairro de rico, casa de rico, a polícia não podia adentrar. Sabia onde minha filha estava, mas não podia adentrar. Temos que aguardar a senhora. Eu falei assim, eu aguardo, aqui, acampada. Mas minha filha daqui não foge, eu sei que ela está aí dentro. Fiquei em frente à praça. Que tristeza. 3 dias. Sexta, sábado, domingo, Dia das Mães. Eu, minha irmã e meu cunhado. Meu cunhado, pronto, deixou o carro comigo. E ali eu fiquei. Ficava o dia inteiro sem tirar os olhos do apartamento. Dormia no carro, acordava. Minha irmã saía para comprar alguma coisa para eu comer, mas dali eu não saí um segundo. Até que minha ex-sogra começou a me ameaçar. Falar que eu estava causando muito transtorno e queria chamar o capitão, enfim, eu falava para ela, daqui não saio sem a minha filha. Quando começou a ficar constrangedor demais para ela, eu acho que os outros moradores falaram, olha, essa senhora não vai sair daqui? Ela falou para o meu advogado, na verdade, para o advogado dele, ligar para o meu advogado e falar, eu me comprometo, amanhã eu entrego a criança. E foi assim. Após quase um mês, longe da minha filha, um desespero total, rodei Salvador e arredores todos. Passei um dia das mães, um dia de domingo, chorando, dentro de um carro, vigiando um prédio.
Assim, na segunda-feira, foi que a minha filha foi entregue na presença do juiz. E aquilo ali foi bom, que pelo menos viram como ele era tão desequilibrado que proibiram a visita dele. Por um período eu tive paz, por um pequeno período. Essa história para depois, eu não vejo a hora dessas histórias acabarem para a gente começar a falar de como eu passei por isso tudo, de como ninguém nem sabia que isso tinha acontecido, porque eu quis dar um novo rumo para a minha vida, eu determinei que aquilo não iria acontecer de novo. Eu eduquei a minha filha muito bem, graças a Deus. Eu não permiti que tudo aquilo que a gente viveu de ruim se tornasse uma ferida aberta na nossa vida, na minha e na dela. E nos outros vídeos eu espero falar sobre isso, superação, viver uma vida diferente, determinar que as coisas irão ficar bem, porque você pode estar passando por isso hoje. Mas se você tiver fé em Deus e determinação, tudo vai ficar bem. Vai ficar bem.